Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, o nosso canal trazendo mais um corte aí para vocês sobre o Flamengo nessa terça-feira muito importante aí para o Mengão, em partida fora de casa na altitude contra o LDU. Então o Flamengo tem que vencer esse jogo de qualquer jeito aí, porque só tem 3 pontos aí na fase de grupos da Libertadores. Vamos aqui, galera, para mais um corte, deixa aquele like e se inscreva no nosso canal. Flamengo pela Libertadores. Então nós vamos a Quito para falar com Mendel Bidlovski, que vai trazer informações desse jogo. Bom dia, Mendel. Bom dia, Abel, bom dia a todos. O Flamengo entra em campo hoje aqui em Quito, no Equador, enfrenta a LDU pela Conmebol Libertadores. Jogo com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney Plus a partir das 7 horas da noite. Partida fundamental para o Flamengo, que no último jogo da Libertadores perdeu em casa para o Central Córdoba. O Flamengo é o terceiro colocado do grupo C, fora da zona de classificação, enfrentando a LDU, que é a líder do grupo. O Flamengo fez um treino ontem no estádio do Independente Del Valle, na preparação para essa partida importantíssima na altitude, 2.850 metros acima do nível do mar. Dois jogadores que sentem bastante altitude não viajaram para o Equador, o Alan e o De La Cruz. Além deles, também o Alexandro, com edema na coxa, é desfalque. O Flamengo trabalha para que ele esteja em campo no jogo contra o Corinthians. Flamengo e LDU já se enfrentaram 4 vezes em Conmebol Libertadores, 2 vitórias do Flamengo, 1 empate e 1 derrota. Na última vez que o Flamengo enfrentou a LDU aqui no Equador, venceu 3-2 na Libertadores de 2021. Felipe Luiz, hoje técnico do Flamengo, esteve em campo como jogador, assim como o Arrascaeta e o Bruno Henrique, que fez um dos gols da vitória. O Gabigol fez os outros 2 gols. Flamengo contra equatorianos na Libertadores, larga vantagem para o Flamengo. São 20 jogos entre Flamengo e times equatorianos na história da Libertadores, 14 vitórias do Flamengo, 1 empate e 5 derrotas. O Flamengo foi eliminado pelo Emelec na fase de grupos em 2012. Na Libertadores de 2019, novamente enfrentou o Emelec nas oitavas de final. Era o começo do trabalho do Jorge Jesus, todo mundo lembra, o jogo foi para os pênaltis. O Flamengo acabou avançando na caminhada para o título da Libertadores de 2019. Na Libertadores de 2020, o Flamengo foi goleado pelo Independente Del Valle por 5-0. No jogo do Rio de Janeiro, goleada do Flamengo contra os equatorianos por 4-0. Esse histórico do Flamengo contra a LDU. LDU que é dirigida pelo Pablo Vitamina Santos, técnico conhece bem o Flamengo. Na última Libertadores, 2024, ele dirigia o Palestino, enfrentou o Flamengo 2 vezes na fase de grupos. 1 vitória do Flamengo, 1 derrota e tem o atacante, o paraguaio, que é o Haaland paraguaio, o Alex Arce, fez 2 gols na vitória contra o Deportivo Táchira da Libertadores, 3 assistências na última partida da LDU, vitória contra o Aucas no Campeonato Equatoriano por 3-1. Então são os ingredientes para essa grande partida fundamental para o Flamengo, hoje à noite, 7 horas da noite, transmissão da ESPN e do Disney Plus, LDU e Flamengo pela Conmebol Libertadores. Abel. Obrigado, bom dia, Mendel Bidlovski. Professor Celso Zelt. O Flamengo perdeu ali o último jogo para o Central Córdoba. 2 jogos, 3 pontos. Ganhando o Táchira na primeira rodada, né? Fora de casa. Perdeu em casa para o Córdoba. Hoje, se perder, complica, mas é lá em Quito, professor. E está se falando muito da altitude e pouco do adversário, né? O adversário... É porque a altitude faz parte do adversário, professor. Tradicionalmente, o adversário já é forte e agora é ainda mais forte que aquela LDU que tem dado tanto trabalho para brasileiro, né? No começo do programa eu falei que dos 13 brasileiros que foram para lá, só 6 conseguiram vitórias até hoje. O Santos, o Sport Recife, o Cruzeiro, o Grêmio, o Corinthians e o Flamengo do Rogério Ceni. Desculpe interrompê-lo rapidamente. Se 13 foram e 6 ganharam, não é só. É menos da metade. Quase metade, professor. É menos da metade. Eu acho que a diferença entre o futebol brasileiro e equatoriano pedia mais, né? Mas isso também por qualidade do adversário. E quem não ganhou lá, é tudo bicho grande. Fluminense não ganhou lá. Até ganhou um título na volta aqui, mas lá não ganhou. E tinha perdido uma Libertadores. O São Paulo, recentemente, foi para lá e não ganhou. O Botafogo, na Sul-Americana, foi para lá e também não ganhou. Então o páreo é muito duro. Agora é a prova que eles... Nem sempre a gente tem que atribuir tudo de bom da LDU à altitude, é que eles ganharam do Fortaleza final da Sul-Americana, que
foi jogo único e não foi em Quito. Então. Onde que foi? Eu nem lembro. Foi em Maldonado, no Uruguai. Foi perto de Punta del Este, né? Maldonado é coladinho ali, mas é Maldonado, não é Punta. Tem gente que fala, em Punta, não é em Punta, é em Maldonado. Se eu não me engano, é uma província. Punta del Este acho que fica dentro do estado. O campo é do Deportivo Maldonado, Perfeito. na cidade de Maldonado. O técnico era o Zubeldia. Era o Zubeldia, é verdade. Por isso eu não pus o Fortaleza na conta, porque a gente está falando dos jogos lá, né? Então, Fortaleza é freguês brasileiro. Tem uma goleada sofrida nesse estádio, não para a LDU, mas para o Independente Del Valle, em 2020. Era aquele time do Flamengo, campeão da Libertadores de 2019 e tal. E era aquele Del Valle também, que ganhou de muito brasileiro, né? Sim, o Del Valle passou por cima do Flamengo. Depois o Flamengo devolveu no Maracanã, no jogo da volta, uma goleada também de 4-0. Mas perdeu lá, acho que de 5-1. A altitude lá complica, mas tem o time também, né? É um time de respeito. Esse time que manteve mais ou menos uma base dessa campanha do título da Sul-Americana de 2 anos atrás. Tem lá o Dida Domingues no gol, né? O apelido dele, do Alexander Domingues, é Dida. E parece mesmo, né? Não joga hoje, está suspenso, né? Suspenso, Dida? Acho que está suspenso. Então é uma baixa grave para eles. Mas tem o Ricardo Adeu, o zagueiro haitiano, que é muito bom zagueiro. Tem o Gabriel Villamil, o volante boliviano, que chega muito na área, boa técnica, era jogador do Bolívar, a LDU foi buscar. Tem o Brian Ramírez, que joga aberto pela ponta direita, que é muito bom. Perdeu, não tem mais, né? Foi embora. O Johan Julio, que era um dos principais jogadores do time, esse saiu. E tem lá na frente o Alex Arce, que ainda tem como reserva, pode jogar um, pode jogar outro, o Michael Estrada, que é também um atacante de seleção, equatoriana e tal. Você adora esse apelido, né, do Alex Haaland, Paraguai. Eu nem citei, você que citou agora. Não, você gosta também. E quem citou foi lá o nosso... Você já citou várias vezes aqui. Tá lá. Ele esse ano tá menos goleador. Ano passado fez 30 gols na temporada no campeonato. Esse ano não tem feito tantos gols assim, mas olha só, aumentou o número de assistências. No último jogo foram 2 assistências dele para a vitória de 3-1 sobre o Alcas, o Papá Alcas, no Clássico de Quito. Falaram vários nomes aí da LDU. E os nomes do Flamengo? A gente não precisa falar. Vocês dispensam a apresentação. Os nomes do Flamengo. A gente fala todo dia deles aqui. Mas eles vão precisar. Por exemplo, o Flamengo não vai ter o De La Cruz, nem o Alan, que teoricamente é o reserva imediato dele. Os dois têm problemas com altitude. Isso já foi dito aí várias vezes. Também não tem o Alexandro. Então, no meio-campo, você já provavelmente vai ter que trazer o Gerson para jogar no meio-campo, junto com o Pulgar. Caramba, que alegria, hein, pro torcedor rubro-negro. Não, porque você tira o Gerson do lado direito, que é onde ele está mais à vontade. Pode pôr ele em qualquer lugar, então você que ele é coloca o jogador. Everton Araújo com o Pulgar ali e mantém o Gerson aberto na direita. Mas é um jogo muito do desgaste físico, né? Você precisa fazer um bom primeiro tempo, não dosar as energias para não cair muito de produção no segundo, que é o que acontece naturalmente. O ar vai faltando. Então é um jogo muito de inteligência, acima de tudo. E é um teste também para o elenco do Flamengo. Porque esse é o tipo de jogo que envolve mais do que altitude. Envolve logística, envolve o desgaste do clássico contra o Vasco, que o Flamengo precisou martelar ali o jogo inteiro em busca do gol, não conseguiu. Então, tem desfalques por questão de altitude. Então, para o Felipe Luiz, é esse desafio específico de Libertadores, que ele conhece muito bem como jogador, mas como técnico acaba impondo alguns desafios e algumas escolhas que são difíceis. Por exemplo, no lado esquerdo, não tem o Alexandro. O substituto é o Ayrton Lucas. Mas e aí, você vai com o Ayrton Lucas, sabendo que ele é um lateral um pouco mais ofensivo, vai ter mais dificuldade de jogar com a bola, ou vai com o Varela, que é um lateral mais defensivo, que está indo bem improvisado ali do lado esquerdo, ou perde o Varela para um cenário de segundo tempo em que o Flamengo, quem sabe, abra uma vantagem ou precisa segurar. Não é uma escolha tão simples. Vou de Varela e é por aí. Peraí, mas porque vai segurar o jogador achando que pode estar com uma vantagem que vai ter que segurar, não dá. Mas o técnico precisa trabalhar com esse cenário. Tem um planejamento de jogo. Porque é um jogo de altitude, envolve desgaste físico. O técnico precisa contar com todos esses cenários e até calcular também, se eu tiver em desvantagem, como que eu saio? É melhor ter o Ayrton Lucas. São escolhas que parecem óbvias ali para o torcedor. Vai jogar fora de casa contra a LDU, vai de Varela, mais defensivo. Mas o técnico precisa ter em conta e olhar também o desgaste entre jogadores. O Varela também acabou precisando ser acionado no Clássico.
é esse tipo... Eu acho que o mais óbvio é o jogador da posição. Não, O Varela é uma improvisação. Então, mas é uma improvisação que tem dado certo, ele tem segurado a onda por ali. Então, hoje o Felipe Luiz confia plenamente no Varela para fazer a função do lado esquerdo. Mas quando não tem o lateral esquerdo. Mas é que o Ayrton Lucas também, fosse o Flamengo jogando em casa, é ali o Ayrton Lucas usando muito o corredor, mas o Flamengo... Você está dizendo que o Varela marca melhor, é isso? Marca melhor e é isso. Num cenário em que o Flamengo não precisa atacar tanto e tendo o Michael por ali, já sabendo que é o cara que é da velocidade pelo lado esquerdo, para mim equilibraria mais o time o Varela, mas eu entendo também o Felipe Luiz se ele resolver segurar o Varela para uma necessidade de subir a intensidade física e resistir mais na marcação no segundo tempo. Ayrton Lucas não pode ficar mais? Num jogo específico? Não atacar Pode, mas tanto? não é a tendência, né? Eu acho que aí já está a bola Não é a cantada tendência de uma... se o técnico não pedir, professor. Eu acho que aí uma sei. tendência que tem que observar o time como um todo, né? O Flamengo lembra um pouco que era o Flamengo lá atrás do Jorge Jesus, mas o Flamengo do Felipe Luiz é um time de imposição no jogo. É um time que marca no campo de ataque, que tenta manter essa bola no campo de ataque o tempo inteiro e martelar o adversário até encontrar o seu gol. Fez o primeiro, faz o segundo e vai Você continuando. acredita nisso, jogando em Então, Quito? essa é a questão. Esse é o ponto que eu estou Se levantando. fizer logo, é uma beleza. Jogando no Maracanã é E assim. se não fizer? É o Flamengo que se impõe o tempo todo. A Haja condição fôlego, da altitude vai dificultar o Flamengo. Então, qual vai ser o projeto de jogo do Felipe Luiz? Vai ser o mesmo? Tem que mudar. Acredito que não. E aí, como o Flamengo vai se adaptar a isso? A ser um time, eventualmente, que vai sair mais de uma linha baixa para tentar uma transição, para buscar o resultado. Que jogadores vão estar bem para poder fazer esse movimento de transição, porque não é fácil você gastar pique para ficar indo e voltando. O próprio Felipe Luiz falou sobre isso, né? Você deu um pique, você não vai dar outro, porque já não consegue recuperar. Então, é entender que, e o torcedor que vai acompanhar o jogo, sabendo que não vai ser possível colocar em prática a mesma filosofia de jogo do Flamengo no Maracanã, que é um time que atua no campo de ataque o tempo inteiro, sufocando o adversário, recuperando bola. Pode até fazer isso por algum tempo, mas o tempo todo não vai ser possível e vai correr riscos de ter um desgaste físico muito grande. Então, a minha grande interrogação é essa: como será o Flamengo na altitude? Que proposta de jogo o Felipe Luiz vai tirar da cartola? Não espere aquela intensidade contra o Juventude, que já não apareceu contra o Vasco do Maracanã. Essa questão da lateral esquerda, acho que já é uma bola cantada de substituição. Alguma substituição ele fará lá, nem que seja pela opção começar por um ou por outro. Eu começaria com o Varela. Começaria segurando. É jogo de sabendo usar, não vai faltar. O fôlego do time como um todo e em posições específicas. Essa questão da lateral, para mim, já é uma. Ali ele vai contar com 2 jogadores atuando por ali ao longo da partida. Até porque o Wesley do lado direito tem mais pulmão, tem mais fôlego para aguentar o batido. E um modelo que pode servir de referência para o Felipe Luiz hoje é algo parecido com o que ele fez na final, no jogo de volta contra o Galo da Copa do Brasil, que ali foi um Flamengo que, até para sustentar a vantagem, adotou um jogo mais direto e levou problemas para o Galo também, dessa maneira, sendo um pouco mais vertical e não necessariamente jogando com a bola, porque ali o Galo tinha a necessidade de buscar o resultado, o Galo tinha a necessidade de ser mais protagonista. Pode ser ele uma referência e até pensando nisso, o Bruno Henrique é um cara que vai bem no jogo aéreo, né, de tentar essa casquinha para o Michael. O Plata, para mim... Vai bem em contra-ataque, tem velocidade. O Plata, para mim, hoje pode ser um jogador muito interessante até para fazer esse papel que ele faz muito bem, de às vezes ser um falso 9 ali, jogar mais centralizado, com muita liberdade de movimentação, e ele tem mobilidade para isso. Então, hoje é um jogo para o Flamengo usar mesmo o elenco, usar bem, o Felipe ser testado nessa parte em que ele vai muito bem, tem ido muito bem, que é usar os recursos, os bons recursos que tem à disposição. Para finalizar o assunto LDU e Flamengo, vamos dar uma olhada na provável escalação rubro-negra. Na tela do Futebol 360, o time comandado pelo técnico Felipe Luiz. O Flamengo de tanta gente, de Arthurzinho Ferrão, grande torcedor que está em todos os jogos no Maracanã, que nos assiste aqui no F360, com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Será que joga Danilo? Será que joga Varela? Gerson, Pulgar,
Plata, Arrascaeta ou Luiz Araújo, Michael ou Cebolinha. É um elenco vasto para o professor Felipe Luiz. E Bruno Henrique. Alguns desses parênteses já são bolas cantadas de substituição do jogo. Ali na frente, Cebolinha no Michael, Luiz Araújo no Arrascaeta. São tendências do jogo. Se nos jogos... de gente a ser substituído. Luiz Araújo não entrou contra o Vasco, pode ser até que comece jogando. Pela força física que tem, né? Se nos jogos ao nível do mar, né? Chutar de longe é bom na altitude, né? Normalmente já são feitas as 4, 5 substituições, com a intensidade que tem o jogo de futebol hoje, com o calendário absurdo que temos aqui no Brasil, com muitos jogos. Normalmente os técnicos já fazem essas alterações, professor. Imagine na altitude de Quito, você tem razão. O Felipe Luiz vai ter que usar também o seu banco de reservas no jogo de logo mais. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, vamos falar muito de Corinthians. A partida de hoje aí, para o Flamengo, com certeza vai ser muito difícil, né? Se tratando aí da altitude aí. E o Flamengo tem um pouco de dificuldade de jogar em altitude, né? Como, aliás, todo time brasileiro tem, né? Não é muito acostumado a jogar em altitude. Pior ainda que o Flamengo tem praticamente a obrigação, criou praticamente a obrigação, de depois de ter perdido em casa por Córdoba aí, de vencer aí na altitude hoje, o jogo vai ser às 19 horas. O Flamengo criou praticamente a obrigação de não perder. E na minha opinião aí, o Flamengo tem que vencer hoje, uma derrota seria horrível aí para o Mengão. Seria realmente aí, estaria muito complicado aí a fase de grupos para o Flamengo, a classificação, principalmente pensando aí no primeiro colocado, na primeira colocação, né? E também a segunda colocação ficaria muito arriscada, porque o Flamengo ficaria com 3 pontos e teria mais 3 rodadas, aí o Flamengo teria a obrigação de vencer aí os 3 jogos para se garantir, né? Para as oitavas de finais. Então hoje a matéria saiu aqui do portal UOL aí, falando sobre isso aí, um pouco mais sobre o jogo de hoje, né? O Flamengo tenta apagar traumas na altitude para reagir na Libertadores. Jogo na Libertadores ativa alguns gatilhos. Hoje ele diz respeito ao Flamengo. O que o torcedor vai deparar aí no confronto com o LDU em Quito, a 2.800 metros acima do nível do mar, e com necessidade de apagar certos traumas do passado e de recuperação em uma Libertadores que já teve uma derrota surpreendente para o modesto Central Córdoba, em pleno Maracanã. Por mais que o Flamengo já tenha vencido a própria LDU em um passado recente, já não é rica e vencedor clube, foi 2021. O jogo na altitude costuma trazer desconforto, falta de ar e dor de cabeça no sentido aí literal e figurado. Então a experiência mais recente aí equatoriano foi a derrota para o Alcas por 2-1 de virada em uma atuação no segundo tempo para ser esquecida. Também em Quito, o Flamengo já levou uma goleada por 5-0 para o Independente Del Valle. Então, é sempre complicado aí estar enfrentando aí adversários na altitude, mesmo sendo 2.800 metros aí, não é aquele máximo, né, de altitude, mas o Flamengo tem que entrar hoje com foco e ter uma estratégia bem evidenciada, né? Porque não pode perder hoje de jeito nenhum. O Flamengo hoje, na minha opinião, tinha que vencer, entrar aí na cabeça de vencer. Eu não vejo um empate aí com um bom resultado para o Flamengo. Se o Flamengo tivesse vencido aí o Central Córdoba no Maracanã, um empate hoje ficaria uma delícia, porque assumiria a liderança com empate, né? Mas a gente viu que não foi isso, né? Felizmente o Flamengo cedeu aí a vitória para o modesto aí Central Córdoba, modesto mesmo, um time ali muito mediano mesmo. A Argentina é um time argentino sim, mas é um time mediano. O Flamengo tinha a obrigação de vencer esse time aí, principalmente que o jogo foi realizado no Maracanã. O Flamengo estava jogando em casa com o apoio da sua torcida, e esses jogos aí tem que vencer. Libertadores é assim, é fundamental aí vencer os 3 jogos dentro de casa, porque se você vencer os 3 jogos dentro de casa, você já soma 9 pontos. E aí, buscando um empate fora, 10 pontos, você já consegue se classificar. Agora o Flamengo criou aí uma obrigação do jogo de hoje, né? O jogo vai ser às 19 horas. Então, se vocês querem ficar ligado aqui, a gente vai trazer mais vídeos aí, mais cortes aí, trazendo o pré-jogo e principalmente o pós-jogo aí, desse duelo de hoje entre LDU e Flamengo pela 3ª rodada aí da fase de grupos
da Copa Conmebol Libertadores 2025. Então deixa aquele like e se inscreva aqui no nosso canal, nação.